Olá, estamos ao vivo para começar a nossa live de hoje. O que fazer quando não se vê a saída? Um tema muito importante, principalmente nos dias de hoje. Vou dar alguns minutinhos para o Face, para o Instagram, e notificando as pessoas que a nossa live está começando. O que fazer, né? Quando tudo parece que não tem solução, quando as coisas começam a se agravar na nossa vida e a gente não vê saída, não vê uma solução para a coisa. Como que a gente faz, né? Eu tenho recebido muitos e-mails, muitas mensagens de pessoas realmente desesperadas, porque não conseguem encontrar a saída para os problemas, não conseguem encontrar a saída nas emoções, as emoções ficam muito confusas e não conseguem entender, né, o que está acontecendo até consigo mesmo. Então, devido a isso, eu resolvi fazer essa live hoje para a gente esmiuçar um pouquinho mais, aprofundar um pouco mais nesse tema, que é fundamental, né? Quando não se vê a saída das situações, quando parece que tudo é grande demais, os problemas são grandes demais, a dor está grande demais, o sofrimento está grande demais. Então, o que fazer, né? O que fazer quando a gente está nessa situação? E todos nós já passamos por isso em algum momento na vida, não é? Num término de relacionamento, na saída de um emprego, quando foi mandado embora, na morte de um ente querido, né? Então, quando essas situações, a vida nos surpreende com algumas situações que a gente não consegue lidar, é muito comum estar nessa situação de não se ver, não se encontrar a saída, né? Mas um acúmulo de emoções, um excesso de emoções também pode gerar isso, tá? Uma confusão nas emoções, tem muitas emoções. Boa noite, Zelinda, seja bem-vinda. Zelinda sempre presente, né, Zelinda? Vocês estão me ouvindo bem? Quem tá aí? Eliana, Paulina, seja bem-vinda. Eu tô aqui no Facebook e no Instagram, então uma hora eu vou estar olhando para cá, outra hora eu vou estar olhando para o outro lado, tá? Como é que tá o som? Só me dá um toquezinho aí se o som tá ok, se tá dando para ouvir bem. Então vamos lá. O que fazer quando nós não vemos saída nas situações? Então, vários momentos a vida vai nos colocar nessa situação, onde parece que as coisas são insolúveis, né? Não tem solução. E aí as emoções começam a nos trair, né? E aí parece que elas tomam conta de nós e você não encontra saída. Você não encontra a saída daquela situação e a sua emoção vai tomando conta e a coisa vai ficando pior, não é assim? Boa noite, pessoal chegando. Como que a gente lida, né, com esse turbilhão de emoções que vem quando a gente se depara com situações difíceis de lidar na vida? E a gente sempre lembrando que as situações, o que é difícil para mim pode não ser difícil para você, né? O que é difícil para o outro pode não ser para o outro. Então, isso depende muito das nossas experiências, não é mesmo? Então, a gente nunca deve julgar. Né? Nossa, mas isso é tão bobo, como é que você está se incomodando com isso, não é? Não, porque para o outro aquilo pode ser um grande problema, porque depende da vivência que ele tem, das experiências que ele já teve na vida, das dores que ele carrega dentro de si. Né? Então a gente nunca pode julgar que a dor do outro é menor do que a sua. A dor do outro é do outro. Né? E a sua dor é a sua dor. Ambas têm a sua importância. Não é? Como nós vamos lidar com a situação, né? Quando tudo parece perder as esperanças, né? Tudo não se vê mais sentido nas coisas, ou a confusão está muito grande, confusão emocional, confusão mental, você não sabe para que lado ir, como decidir. Claudinei, boa noite. Marli entrou também, sejam bem-vindos. A gente está começando aqui a nossa live, já estou dando uma introdução no assunto, né? O que fazer quando não se vê saída? Pessoal do Instagram aqui, o som tá ok?
Viviane, seja bem-vinda. Joyce. Nanda, seja bem-vinda. Então, o que fazer, né? Quando a situação... Luiz, seja bem-vindo. Tá ok, ótimo. O que fazer quando as emoções elas acabam tomando conta da gente e a gente não consegue lidar com as situações, sejam elas quais forem, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho também da questão do suicídio aqui, o que leva uma pessoa a se suicidar, e também está muito ligado a essas questões de não saber lidar com os problemas, com as dificuldades e com as emoções, né? Achar que o problema está muito maior do que ele consegue carregar, não ver saídas. Então, vou estar falando, abordando esse assunto aqui também, tá? Então, só mais alguns minutinhos que o pessoal está entrando. Ok, para mim acabar aprofundando mais o assunto, para ninguém perder nada. Segura aí um pouquinho, não vou embora. Tá? Então, tema importante aí. O que fazer quando não se ver saída? Fábio, boa noite, Fábio, seja bem-vindo. Leila, Renata, sejam bem-vindas. Boa noite, Rê. Sandra. Ok, o pessoal está chegando. Então, o tema de hoje, como a gente lidar com o excesso de emoções que muitas vezes tomam conta da gente. E você não consegue lidar, ou acha que não vai conseguir lidar com as situações, né? Então, já começando aí a falar um pouquinho sobre o tema. Hoje, nós estamos bombardeados por muitas informações. A vida, de uma forma geral, nos bombardeia, seja na internet, seja nos jornais, na televisão, né? Então, é muita pressão e muito bombardeio. E a sociedade, de uma forma geral, a mídia, ela acaba nos colocando, ou nos impondo um padrão que muitas vezes você acha que tem que ser seguido. E que padrão é esse, né? Eu tenho de determinada forma, com carteira assinada, né? Aquelas coisas que tá caindo um pouco hoje, e ela vai te colocando padrões, né? E esses padrões, quando você sai fora desse padrão, e as pessoas começam a te questionar, principalmente, né? Pai, mãe, ou as pessoas que são mais conservadoras, isso pode afetar suas bases, né? O que pode acontecer contigo? Aquele medo de ser rejeitado, de não ser aceito, porque você não está na conformidade, ou conforme a sua família orientou ou espera de você, né? Expectativas dos outros em cima de você. Isso é um problema, né? Outro problema complicado para a gente estar lidando também é a expectativa que a gente coloca nos outros. O que a gente espera do outro? Né? A gente espera que o outro nos ame, a gente espera que o outro seja super compreensivo, a gente espera que o outro seja paciente, a gente espera que o outro supra todas as nossas necessidades, que o outro esteja disponível para nós, a gente espera que o chefe dê o aumento que você precisa ou que você acha que merece, você acha que as pessoas que convivem com você têm que aceitar, né, todas as seus bloqueios, as suas dificuldades, mas nem sempre a gente também faz esse movimento em relação ao outro, não é? A gente nem sempre compreende o outro, aceita o outro como ele é, está disponível para o outro, né? Mas a gente tem essa necessidade, muitas vezes infantil, de que as coisas nos sirvam. Entendem quando eu digo isso? Como se tudo tivesse à nossa disposição. E a vida não é assim, né? A vida vai trazer os testes, a vida vai trazer as dificuldades. E aí, quando ela traz as dificuldades, muitas vezes é oposto daquilo que você está esperando, é oposto daquilo que você está querendo, daquilo que você gostaria. Mas a vida, ela te traz aquilo que você precisa, para o seu crescimento, para o seu aprendizado. Não é assim? Só que nem sempre eu consigo lidar com as coisas que não são como eu gostaria que fossem.
Eu não consigo lidar muitas vezes com a rejeição, eu não consigo lidar com a crítica do outro, as pessoas criticando, eu não consigo lidar com as minhas expectativas não atingidas, né? E isso vai criando bloqueios, confusões emocionais, vai criando medos, vai criando uma sensação de não ser adequado, né? Uma sensação de inadequação à vida, às pessoas, ao ambiente em que você está, pode ir gerando uma depressão, né? Então, uma das causas, né, da depressão, da síndrome do pânico, pode, tá, não estou dizendo que é, mas pode estar associado a essa necessidade de cumprir metas que não foram suas, tá? Presta atenção, metas que não são suas, exigências da sociedade, exigências do outro. Andréia, no meu caso, eu me dou demais, né, Andréia? Comecei a dizer não. Então, a gente se doa demais. Por que a gente se doa demais? Qual é a expectativa que está muitas vezes por trás da gente se doar demais? Né? Será que não pode ser uma necessidade de ser aceito? Uma necessidade de fazer parte? Né? Normalmente, o sim que eu digo para o outro é o não que eu digo para mim mesmo. Faz sentido isso para vocês? Nenhum problema é você dizer sim para o outro, mas nunca se esqueça de dizer sim para você também. Porque quem se doa demais acaba faltando tempo para si mesmo, acaba faltando tempo para se melhorar, acaba faltando tempo para se dedicar a coisas que vão te engrandecer, porque você está o tempo todo ocupado com as questões das outras pessoas. Né? Então, o que fazer quando a gente não vê saída, né? Primeiro, por que não se vê saída? Porque a gente está muito envolto no nosso problema. A gente está muito envolvido com o problema. Então, você costuma fazer mais do mesmo. Né? Você não acha saídas diferentes, porque você está condicionado a pensar sempre da mesma forma, a sentir da mesma forma, a pensar e a se comportar da mesma forma. Entende? Então, a gente está condicionado. Então, esse condicionamento faz com que a gente esgote as saídas, né? É muito comum, quando a gente vai dentro de um processo terapêutico, as pessoas não conseguirem, num primeiro momento, achar que tem solução. Né? Tem pessoas que nem se permitem vir para a terapia porque acham que não tem solução. Eu recebi recentemente um rapaz que ele adiou muito para vir para um processo terapêutico, adiou muito, meses, né? Meses, até que a mulher dele, né, forçou e falou, você vai ou você vai. E ele veio meio ressabiado, com muito receio e com medo, né, de se colocar, de se expor. E, na verdade, o que estava acontecendo com ele? Ele estava com síndrome do pânico, mas ele se sentia envergonhado de sentir isso e achar que ele não era capaz de lidar com isso. Ele precisava de uma outra pessoa para ajudá-lo a lidar com isso. Né? Então, olha só as questões internas dele. Ele estava se sentindo fraco porque ele estava precisando de uma ajuda de alguém. Então, ele adiou essa ajuda e essa síndrome do pânico ele cresceu muito. Né? Trouxe muitos problemas. Então, piorou muito, né? Se ele tivesse vindo antes. E na terceira sessão, ele já não estava tendo mais crises, que ele tinha quase que diárias. Né? E ele ficou realmente, assim, abismado, né? Nossa, mas era tão simples assim? Não, não era simples, né? Que existe uma técnica específica para ajudar. E ele se permitiu, mas ele demorou muito para se permitir. E muitas vezes a gente não deixa, né? Não se permite a ajuda por vergonha, por medo de se expor. E a ajuda ela é muito importante. A gente se permitir ajudar é muito importante. Né? E hoje a gente já está, ele começou no finalzinho do ano e a gente já está no final do tratamento. E ele está super bem, mas ele se permitiu. Entende? Então, ele não via saída. As primeiras coisas que ele falou para mim por que eu não procurei? Porque eu achei que não tinha solução, que eu tinha que lidar com isso sozinho. Dá para imaginar um negócio desse? Né?
Então, é o se permitir, é não se fechar na caixa, né? Achando que tudo que você viu já é tudo, não tem mais nada além daquilo. Existem muito mais coisas que você não sabe. E a gente assumir essa postura de que a gente não sabe tudo é fundamental para a sua melhora, para a sua cura física, emocional, mental, ou mesmo para sair dos problemas que você não está vendo saída. Então, primeiro você precisa aceitar que você não sabe tudo. Alguma coisa que a gente nunca ouviu. Sempre vai ter alguém que vai nos trazer algo novo, né? Algo que você vai ver diferente. Então a gente precisa se abrir para esse novo. Se a gente ficar na caixa achando que só aquilo que a gente já viu, só aquilo que a gente sabe é o suficiente, realmente você não vai ver saída. Tá fazendo sentido isso para vocês? A importância de se abrir, de ver coisas novas, de ler coisas novas, de assistir coisas novas, de procurar ajuda quando necessário, né? Tá fazendo sentido isso? Diz para mim, tá todo mundo meio quietinho aí, vocês estão aí ainda? Ou foi todo mundo embora? Faz sentido para vocês, né? Andréia, sim, muito bem. Percebe a importância? O aprendizado é diário e a aceitação é fundamental. Exatamente, Renata. Fundamental, né? Então, se a gente se fecha, né? E muitas vezes é isso que acontece quando as pessoas acabam se entrando numa depressão profunda, entrando na síndrome do pânico, ou entrando até em pensar em tirar a própria vida. Por quê? Porque ela não está vendo saída. A dor está tão forte, né? A emoção está tão forte, a confusão interna está tão demais para ela lidar, né? Seja a tristeza, seja o medo, seja a emoção que for, que ela vai perdendo o sentido das coisas, né? E muitas vezes acaba fazendo o que não devia, né? Acaba tirando a própria vida, porque acha que não tem saída, mas sempre tem saída, né? E uma coisa importante para a gente lembrar, quando a gente está numa situação muito difícil de lidar, é que a vida é transitória, tudo é transitório, tá? As coisas mudam com muita frequência, com muita rapidez. De uma hora para outra, as coisas podem não ser mais como são. Né? Pensa nisso, essa transitoriedade da vida, que é importante a gente ter essa consciência, porque as coisas não são eternamente iguais. Então, se você está passando por um momento de dificuldade hoje, esse é um momento de teste, e isso vai passar. Saiba que isso vai passar. Tenha certeza que isso vai passar, porque vai passar. Pode demorar um pouquinho mais, pode demorar um pouco menos, mas vai passar. E a gente se identifica tanto com o problema, tá? Essa questão da identificação com o problema. Então, você acha que você é o problema, você acha que você é a emoção. A gente se identifica com o que a gente está vivenciando. E isso faz com que você tenha dificuldade de sair da situação. Você acha que você é a própria incompetência. Então, você fez algo que você errou, tá? Você errou no trabalho, você fez algo errado. Eu sou ruim, eu sou errado. Não. Você cometeu um erro, é um ato. Você já cometeu muitos acertos, né? Mas a gente pega o chicotinho, né? E já começa a se cobrar, já começa a se degladiar e achar que você é incapaz, que você não consegue, que você é um idiota, quando já se viu você errar daquele jeito, né? Você não poderia ter errado, eu não faço nada certo, entende? Então, vai exacerbando, a gente tem um olhar muito crítico para nós mesmos. A gente se judia mais do que as pessoas fazem com a gente. Não é verdade? Então, cuidado, né, com o seu chicotinho, né, com a sua exigência consigo mesmo interna. Então, quando você comete um erro, você acha que você é o erro. Você não é um erro, você é muito mais do que isso. Você é um ser completo, né? O erro faz parte, é apenas uma parte de você. Então, não se identifique com as coisas ruins que você vê em você.
Seja uma raiva, seja uma tristeza, seja uma falha, seja um erro, né? Então, não se identifique com isso. Isso faz parte, mas isso não é você. Esse é seu processo de aprendizado. Você é um ser muito maior do que isso. Isso é fundamental você entender isso, não é? Vamos imaginar uma situação real, né? Você há uma separação de um relacionamento, né? Então, gera uma dor muito forte, normalmente, as separações. Às vezes, comparado até com a morte, né? De sensação de perda, né? Dependendo da intensidade dessa relação. Então, uma perda, uma separação, ela pode gerar em você sensações de medo, de inadequação, de rejeição tão intensas que você se identifica com isso e você acha que você é a pessoa pior da face da terra, que ninguém mais vai te querer, porque se a pessoa foi embora é porque você não presta, você não serve, você não é boa o suficiente, ninguém, né, vai gostar de você como você é. E não é nada disso. A pessoa, muitas vezes, entrou num outro ciclo. Foi bom enquanto durou, até aquele momento em que vocês estavam juntos, mas num determinado momento seguinte, já não servia mais. Cada um resolveu ir para um caminho diferente. Você foi para um caminho, a pessoa foi para o outro. Isso faz parte do nosso crescimento. E tá tudo bem, né? Se abra para o novo. Né? A gente tem que tomar cuidado com os nossos apegos, né? Um pouquinho de apego é natural, é humano, mas quando a gente se apega demais, a gente se identifica com a coisa. Então, você se identifica com o seu parceiro, então, ou sua parceira, e a sua parceira é a sua razão de viver. Não, o seu parceiro não pode ser a sua razão de viver, entende? É um compartilhar, é um estar junto, é o conviver, é o trocar, mas não a razão do seu viver. Porque se ela for a razão do seu viver, se um dia algo acontecer, a pessoa morrer, ou ela se afastar, ou ela seguir outro caminho, quem é você? Você não consegue se identificar mais, você não sabe quem é você, porque você se identificou com o outro, você é o outro, entende quando eu digo isso? E aí você não consegue sair daquela situação, porque fica muito difícil. E você é muito mais do que isso. Você é um conjunto de experiências. Você é um conjunto de qualidades. Você é um conjunto de comportamentos bons e ruins. Você é muito mais do que isso. Você não nasceu com essa pessoa. Né? Tem gente que teve vários namorados antes de ter essa pessoa. Por que que agora essa pessoa é a única pessoa? Entende? Por que que a gente cria esse vínculo, né, esse apego tão grande, e se identifica com a coisa como se você fosse a coisa, né, ou fosse a pessoa. E se essa pessoa se afastar, você deixa de ser você, você não é mais nada. Né? Falta de amor consigo. Mas mais ainda, né, o que gera essa falta de amor, quem colocou aqui? Andréia, né, amor próprio. Quem gera essa falta de amor consigo, sabe o que gera essa falta de amor? A identificação com o outro, a identificação com a emoção negativa. Você acha que você é aquilo negativo. O difícil é enxergar tudo isso para quem está passando pelo problema. Exatamente, Sandra. Por isso que nós estamos aqui nessa live hoje, né? Então, se vocês estiverem passando por esse problema, tá? Ou alguém perto de vocês estiverem passando por um problema que não vê saída, diga a ela que ela é muito mais do que isso vai passar, tá? Que a vida é transitória, hoje é um jeito, amanhã é outro, e as coisas vão mudar. E isso é nada mais do que certo. Isso é nada mais do que certo. As coisas vão mudar. Vocês podem ter certeza. Porque a vida é assim, ela vai trazer os altos e baixos da vida, e a gente tem que estar pronto para lidar com um alto e baixo. Eu acho, pelo que eu tenho percebido, né, ultimamente, assim, que essa nova geração, ela tem um pouco mais de dificuldade de lidar com as emoções.
Provavelmente, talvez por causa das facilidades que a gente tem hoje, tecnológicas. Antigamente, as pessoas tinham que se preocupar com outras coisas, né? Às vezes até pegar água no poço, pegar mais no pesado. Hoje a gente, com um apertar de botão, você tem tudo na sua mão. Então, assim, as perspectivas passaram a ser outras, mas ao mesmo tempo também acaba fortalecendo menos nossa questão emocional. Né? Hoje é muito fácil você descartar o outro se o outro está te incomodando. Ai, falou que eu não gostei, cortei a amizade, bloqueei. Né? Então é muito comum, ai, vou bloquear, vou fazer uma limpa no meu Facebook. Opa, peraí, como assim? Né? Quer dizer, as pessoas não podem te contrariar. É assim que você cresce. Então, permita também ouvir algo diferente de você, daquilo que você acredita. É assim que você vai sair da caixa, né? Então, é assim que você vai sair da caixa. Senão, você não vai conseguir. Permita-se. Permita-se ver algo diferente daquilo que você está acostumado. E aceitar que existem muito mais coisas do que você conhece. Mas tem que procurar um profissional, às vezes só falando não adianta, a pessoa não ouve. Pode ser, Sandra, sim. Oi, minha filha já disse que parece que não sou mãe dela, mas ela é bem negativa. Eu gosto de abraçar ela e ela não é tanto. Será que eu sou errada? Não, Daniela. Provavelmente conflitos aí de gerações, e é normal, né? Aquele período também da rebeldia, eu não sei qual é a idade dela, né? Se ela está na adolescência ou por volta dos 20 e poucos anos, é muito comum confrontar, esse confronto de ideias de gerações, né? Mas isso faz parte, esse é o papel da mãe, né? É orientar, é mostrar o caminho, é pôr limites, é dizer não, e não ter medo, né? Você não tem que ser amiguinho do seu filho, tá? No mau sentido, né? O amiguinho é aquele que é permissivo, que tudo pode. Você tem que ser firme. E lógico, vai espernear, porque cada um quer fazer o que quer. Mas esse é o papel do pai e da mãe, tá tudo certo, né? Continue abraçando dentro do possível, né? Ela pode estar irritada com alguma coisa, mas o carinho ele é sempre fundamental, vai fazer diferença. Tá? Ela tem 22, vai ser mãe de 2 filhos. Uau, ok, novinha, né, Dani? Pois é. Então, agora, responsabilidade está batendo na porta, né? E aí depende como é que vocês estão lidando, né, com tudo, com toda essa questão dela. Porque, como eu falei no começo, é difícil a gente ser contrariado. A gente tem expectativas em relação às pessoas, a gente tem expectativas em relação aos nossos pais. A gente espera que os nossos pais façam o quê com a gente? Nos ame incondicionalmente. Aceite tudo, né? Isso é o nosso amor infantil em relação aos nossos pais. Só que eles são pessoas, eles são seres humanos que também falham, né? E aí, o que acontece quando eles falham? Aí a sensação da criança é que não é aquele meu super-herói não é tão super-herói assim. E aí começam os conflitos. Mas isso faz parte da quebra da ilusão, né? A criança ela tem que quebrar essa ilusão de que o pai e a mãe vai amá-la incondicionalmente, vai fazer tudo por ela, nem sempre é possível, tá? Sim. Ok, deixa eu ver aqui outro comentário. Às vezes chego nos lugares e começo a passar mal, isso pode ser síndrome do pânico? Como lidar com a dor que as pessoas que você ama mentem para você, dói demais. Ok, síndrome do pânico. Pode ser, Bezerra, difícil dizer assim, só com essa informação, mas pode ser uma dificuldade de lidar com muitas pessoas, uma agorafobia, né?
um incômodo de lugares com muitas pessoas, uma fobia de lugares com muitas pessoas. Então, pode ser, né? Mas é interessante que você observe mais isso, tá? Observe isso mais de perto, para entender por que isso acontece, em que circunstâncias esse mal-estar acontece, né? O que você está sentindo de verdade quando esse mal-estar acontece? Será que é alguma sensação de incômodo, de inadequação ao lugar, um medo de ser julgado? O que desencadeia essa sensação do pânico ou mesmo de se passar mal quando você chega em alguns lugares? Né? O medo de ser julgado, será? Não sei, tá? É só algumas suposições para você pensar e avaliar, né? Como lidar com a dor, né? Como eu falei, quando as pessoas mentem para você, quando você não confia as pessoas, isso está tudo ligado, gente, com a nossa expectativa. A gente tem a expectativa de que as pessoas vão ser perfeitas. E as pessoas não são perfeitas. E se a gente não saber lidar com isso, de que elas vão errar, elas vão cometer erros, elas vão falar coisas que muitas vezes você não gostaria de ouvir, e muitas vezes nem elas queriam falar, né? Então a gente tem que ter essa tolerância, a gente precisa desenvolver essa tolerância com as pessoas. Agora, se as pessoas mentem o tempo todo, te enganam o tempo todo, aí já é outra história, né? Aí precisa entender o que está acontecendo. Ou as pessoas estão erradamente querendo me poupar, ou são pessoas não confiáveis. Aí muitas vezes eu preciso me afastar. Ou, se eu não consigo me afastar, eu tenho que saber o que eu vou compartilhar ou não com elas da minha vida. Aí vem a sabedoria, né? A inteligência emocional. Se a pessoa, eu não posso contar com a pessoa, eu não vou me colocar à mercê dela. Faz sentido? Né? Então, às vezes a gente quer tanto uma coisa que a gente se submete a situações que vão nos causar dor. Então, você quer muito que o outro aceite você, você quer muito que o outro seja honesto, verdadeiro com você, mas ele é o que ele é. Você está enxergando para o outro o que ele é? Porque se eu criar uma expectativa irreal, que não é verdade, eu vou me frustrar. E quanto maior a minha expectativa, maior a minha queda. Né? Porque quanto mais eu espero do outro, mais o outro vai me decepcionar. Porque ele vai falhar. Isso é certo, uma hora ele vai falhar. Ninguém vai ser perfeito o tempo todo. Não tem como ser perfeito o tempo todo. Né? E às vezes não é nem questão de imperfeição. Às vezes é questão de expectativa, simplesmente. O outro está sendo ele e você gostaria que a pessoa fosse diferente com você. Tá fazendo sentido isso para vocês? A expectativa em relação à vida e às coisas, né, e uma visão infantil da vida faz com que a gente sofra demais. Quando a gente aceitar que a vida, ela não vai trazer necessariamente tudo o que eu quero, e ela vai trazer o que eu preciso, e eu tenho que fazer o melhor com isso que ela está trazendo, aí muda de figura. As coisas amenizam, a dor ameniza, porque eu entendo que a vida não está aí para me servir, e que as pessoas não estão aí para me servir. As pessoas estão aí para compartilhar, para trocar comigo. Entende a diferença? Quando eu acho que os outros estão para me servir, eu faço com que... eu crio uma expectativa muito grande e eu faço com que o outro... eu gero uma pressão muito grande no outro. Para o outro ser de um jeito que eu quero. Aí depende da sua personalidade. Eu posso até exigir que o outro seja como eu quero. Olha que difícil, né? Então, cuidado com isso. Né? Então, não achar saída para situações, de repente uma morte de uma pessoa querida, né? É uma dor de saudade muito grande. Como é que eu lido? Né? Não vejo saída, não tem solução, a pessoa morreu. Né? Sim. E aí? Como é que eu lido com essa situação? É uma mistura de sentimentos. É um momento difícil, todos nós já passamos ou vamos passar por esse momento.
né? E é entender que a morte também faz parte da vida. E que, inevitavelmente, ela vai acontecer. E que tá tudo bem. E a vida vai seguir. E eu tenho muitas outras coisas para fazer. E agradecer pelo tempo que aquela pessoa passou comigo. A gente sofre demais pela perda do outro, mas esquece de agradecer e de evidenciar os momentos bons que aquela pessoa esteve ao nosso lado. E é isso que você tem que focar. Né? Se você começa a focar em todas as coisas ruins que você tem, só o tempo cura a dor da perda. O tempo é um grande amigo, né, Andréia? Ele ajuda muito. Mas precisa seguir em frente, a gente precisa entender que a vida não acaba. Né? A vida não acaba. E não adianta a gente querer simplesmente deixar essa vida, né? Porque o nosso emocional e o nosso mental vai junto. Os conflitos emocionais e mentais que você vivencia aqui, você vai levar junto. Sabia disso? Então resolve aqui. A vida é para ser vivida, a vida é para ser resolvida. Deixa fluir. Deixa mais leve. Veja o que a vida lhe traz e tenta tirar o melhor daquilo que a vida está lhe trazendo. Esta é a sabedoria, sem criar tantas expectativas. Ter metas, sonhos é importante, mas metas e sonhos são diferentes de expectativas. Metas eu construo, né? Eu quero algo no meu futuro, eu construo passo a passo. Agora, se eu quero algo, mas eu não faço os passos corretos para chegar nesse algo, eu vou me frustrar. Né? Eu tô muito tempo, eu não consigo ganhar dinheiro, a empresa está falindo, tô com dificuldade financeira, o tempo está passando, e aí? O que eu faço com isso? Eu continuo reclamando, sofrendo, chorando, ou eu vou procurar alguma informação que talvez eu não saiba? Será que tem alguma coisa que eu não sei? Entende? Olha só. Será que eu preciso aprender, talvez, sobre finanças? Será que eu preciso perguntar para alguém o que eles estão fazendo para ganhar dinheiro? Será que eu preciso mudar a forma de ganhar dinheiro? Será que eu preciso ajustar alguma coisa na minha vida? O que eu faço? Entende a diferença? Então, fazer essas perguntas para mim é fundamental para achar saídas. É fundamental para achar saída. Porque se eu também ficar me identificando com a coisa negativa o tempo todo, eu vou realmente achar que eu sou aquilo e não existe saída. E a vida, ela está para deixar as coisas acontecerem. Para fluir. Né? A gente sabe deixar a vida fluir. Quando a gente quer controlar a vida, ela nos dá um baile. Porque a vida não é para ser controlada, a vida é para ser vivida, é para ser usufruída, com paz, com tranquilidade. Mas a vida é difícil, mas vem os problemas? Lógico, os problemas vão vir. Não tem essa ilusão de que você vai ter uma vida sem nenhum problema. Se você não tem problema, alguém vai trazer problema para você, você pode ter certeza. Não é assim? Sempre vai ter um desafio. E é isso que é a graça da vida, é isso que faz você crescer. Existem saídas, existem outras coisas para você ver, que não é só a situação que você está envolvido. Tá? Esse é um grande recado. Tá? Diminui as expectativas em relação à vida. Deixa a vida trazer as informações para você mais. Né? Sem você querer que as coisas sejam do seu jeito. Seu jeito nem sempre é o melhor jeito. Deixa eu ver aqui. Peraí, os meus comentários aqui. Então, vou falar um pouquinho dessa questão do abuso, Santana. Então, Santana, é um trauma, Santana. Como resolve isso? Né?
foi uma situação na sua vida. Graças a Deus passou. E ela não precisa se repetir mais. Não viva a vida como se essa situação fosse se repetir infinitamente. Ela não vai se repetir infinitamente. Ela não vai se repetir. Foi uma circunstância que passou. Você não está vivendo mais ela. Entende? Então vai aos pouquinhos, dentro do que você consegue, um passo de cada vez, né? Procurar ajuda psicológica, terapêutica é importante também, tá, Santana? É importante. Mas vai fazendo um passinho por vez, aquilo que você consegue. Hoje eu consigo ir até o portão, eu vou até o portão. Amanhã eu consigo ir até a esquina, eu vou até a esquina. Se eu preciso de alguém comigo, eu peço ajuda de alguém para ir comigo. Até eu ir vencendo essa dificuldade e entender que é possível, tá? Situação é delicada. Acho que a dica que eu deixo aqui para você, um passinho por vez, tá? Deixa eu ver aqui. As pessoas, muitas vezes, elas fazem coisas ruins, né, umas para as outras. Mas isso não pode determinar a sua vida, tá? Entendam isso. Não é porque a pessoa mentiu para você, porque a pessoa te enganou, né, porque ela foi ruim com você, ou porque ela abusou de você, ela fez coisas ruins, ela te bateu, né, ela te agrediu, que você é isso, que você tem que levar isso pro resto da sua vida. Deixa a ruindade do outro com o outro. Dê a volta por cima. Faça da sua vida uma nova vida, está na sua escolha. Isso não minimiza o que o outro fez, entende? Mas você continuar carregando essa dor é uma opção sua. Você pode ou não carregar essa dor. É difícil dizer, mas não é minha escolha. É sua escolha. Tá? É sua escolha. Você pode ou não carregar essa dor. Agora, como carregar ou não, aí sim é ajuda. Tá? Como exterminar o inconsciente negativo? Você não vai exterminar, Rodrigo. Exterminar, não. A gente aqui na dualidade, a gente precisa do positivo e o negativo, porque o negativo também nos ajuda a nos proteger. Entendeu? Então, você precisa da sua mente negativa para te mostrar o que não é bom. Então, você não pode exterminar a sua mente negativa. Tá? Lembre-se sempre disso. Você vai equilibrar o seu negativo. Ele não pode se sobressair demais. Tá? Ele não pode estar maior e infinitamente maior do que o seu positivo. Agora, um grau de negatividade no sentido de enxergar o ruim, de pensar no que pode acontecer, é importante porque é sua proteção. Nós não podemos exterminar a negatividade. Tá? Os pensamentos negativos, a mente negativa, ela está aí para te proteger. Só que às vezes você foi tão ferido, entende? Que ela está exacerbada, ela está te super protegendo, aí ela só traz o negativo. Cuidado, porque aquilo vai dar errado, não confia nesse, você vai errar, você vai ser julgado, você não vai conseguir. Então ela vai tentando te proteger do sofrimento. Então, quanto mais mente negativa você tem, mais você está querendo se proteger do sofrimento. Não é tão difícil, Andréia. Existem técnicas para a gente trabalhar com essas duas mentes, positivas e negativas, e equilibrar elas, para a gente atingir a mente neutra, que é o quê? O equilíbrio perfeito das duas mentes. Tá? Então, é possível a gente ter esse equilíbrio, de vencer as nossas negatividades. Tá? Agora, como eu falei, não é exterminar, você não vai exterminar com o negativo dentro de você. Isso não é possível, porque senão você vai ficar uma presa fácil. Você precisa enxergar o que não está bom. Você precisa ter esse olho de proteção. Só não pode ter essa proteção exagerada. Então, se a sua mente está muito negativa, para pensar que talvez você esteja querendo evitar o sofrimento.
E querer evitar o sofrimento é pior do que o sofrimento, por incrível que pareça, gente. Sabe, viver o medo do medo, né? Quem tem síndrome do pânico sabe o que eu vou falar agora. O medo do medo é pior do que o medo do pânico. Então você começa a sentir medo de sentir medo. Olha que louco. Você começa a ter raiva de você porque você está com raiva. Então você potencializa a sua raiva. Você tem... Você fica negativo porque você está pensando negativo. Nossa, eu não acredito que eu estou pensando negativo de novo, porque isso não vai embora, eu me odeio. Olha só, você começa a se odiar, ter raiva de si mesmo porque você está pensando negativo. Você exacerba infinitamente o sentimento, entende? Não é esse o caminho. Não é pegar o chicotinho, como eu falei, se dar nas costas e dizer o quanto você é horrível porque você não é perfeito e você não está conseguindo enfrentar os problemas. Né? Isso faz parte da vida. Né? Coloque menos intensidade nas coisas. Né? Coloque menos... potencialize menos, né, os problemas. Você faz eles ficarem grandes. Você faz eles ficarem grandes. Para de olhar tanto para eles. A mente negativa ela vai te mostrar só o problema para te proteger, não para você enaltecer, né? Como liberar o terceiro olho? Terceiro olho. Terceiro olho, está falando do chakra frontal, Rodrigo? Chakra frontal, né? O terceiro olho está muito ligado à intuição, à clareza mental. Você ter clareza, você ter intuição, né? Está ligado à nossa glândula pineal lá dentro do cérebro. Como é que eu ativo essa visão? Você começar a olhar, vamos colocar uma coisa prática, né? Além da meditação. Existem técnicas específicas de meditação para fazer essa ativação desse ponto, tá? Que é um pontinho entre as sobrancelhas aqui, que está ligado com essa capacidade da gente ver as coisas com mais clareza. Mas uma prática fácil, né? Você ver os vários ângulos das questões. Tá? Isso você ativa o seu terceiro olho. Então, quando você vê um problema, tenta olhar todos os ângulos daquele problema. Pelo ponto de vista seu, o ponto de vista do outro, o ponto de vista de alguém que não está no problema, a situação de um jeito, a situação vista por um outro jeito, uma solução, um outro tipo de solução. Né? Então, tenta esmiuçar todas as possibilidades. Isso você ativa essa capacidade do terceiro olho, de uma visão mais clara. Fez sentido? Tá? Então, é uma ação prática que você ativa essa função. E existem meditações específicas também. Tá? Alguém falou alguma coisa aqui também que eu acho que eu perdi. Peraí. Opa! Bom, enfim, né? Participa mais aí um pouquinho, gente. O que vocês querem ouvir? O que faltou aqui para a gente abordar? Então, assim, a dificuldade, né, da gente lidar com a vida, lidar com as nossas emoções, elas geram a depressão muitas vezes, elas geram a síndrome do pânico, essa questão de estar querendo estar no controle o tempo todo, de gerar muitas expectativas em relação às pessoas e aos outros. Então, a gente precisa parar com isso, né? Ver a vida por outros ângulos, né? Ver a vida com mais leveza. Não se identifique tanto com os problemas. Você não é o problema. Você não é essa negatividade. Você é um ser de luz. Você é um ser que está em desenvolvimento. Né? Sua personalidade está em desenvolvimento. E faz parte errar. Tá? Não se julgue e não judia tanto de você. Se alguém te fez mal, né? Não faça mal você para você. Entende? Alguém te fez mal e você continua fazendo esse mal para si mesmo. Corte o mal aonde ele ficou, que o mal fique com quem fez o mal. Porque se eu carrego essa dor comigo, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Entende isso? Eu estou perpetuando esse mal. Se alguém me traiu e eu carrego essa mágoa pela vida inteira, a pessoa já até esqueceu, já seguiu a vida dela.
E eu continuo carregando aquela dor. Eu carrego aquela dor infinitamente. E isso é judiar de mim mesmo. É sofrer duas vezes. Entende? Então, não carregue uma dor que não é sua. Cuidado com isso. Né? Não perpetue o mal em você. Seja amoroso com você. Né? O se matar, né, o suicídio, é o máximo do não amor consigo. A vida está me judiando, eu não consigo lidar com isso, eu não aguento esse sofrimento. Então eu vou por fim. Mas como eu falei, a mente e as emoções vão junto. Não é o fim de verdade. Lide com isso. Se não está conseguindo sozinho, procure ajuda. Mas vai passar. E você não é tudo isso. É só a sua dificuldade de lidar com a situação. Procure alguém para te ajudar a ver com outros olhos. Procure alguém para te ajudar a amenizar a sua mente negativa. A não ser tão negativa em relação a si mesmo. Né? Porque se a vida é ruim, por que eu preciso atacar a mim mesmo? Então, eu estou sofrendo duas vezes. Eu sou atacado pela vida, entre aspas, né? Sou atacado pela vida, sou atacado pelas pessoas, sou atacado por mim mesmo. Não tem alguma coisa errada? Não tem uma coisa muito errada aí? Né? Então, desenvolver essa complacência, esse amor, essa compaixão consigo mesmo. É difícil lidar, sim, Santana, não tenha dúvida que não é fácil, não. Né? Por isso que eu estou aqui, estou fazendo essa live, faço os vídeos, atendo as pessoas. É difícil, mas vai vencer. É possível. Entende? Não gere mais dor para você desnecessariamente. A dor já foi gerada, alguém já te gerou dor, já tá bom. Né? Não perpetue essa dor mais. Entende? Como vencer a solidão? Nós dormimos para carregar. Por favor. Entendi. Duty, é isso? Então, nós dormimos para carregar a energia e se gastamos essa energia com coisas ruins, quando chegamos na metade do dia já estamos estressados sem paciência. Exatamente. Né? A energia emocional que a gente gasta, ela nos derruba e muitas vezes nos faz sentir como se tivesse feito um exercício físico muito intenso, ter carregado pedra o dia todo, né? Porque o desgaste emocional, às vezes, é maior e mais difícil recuperação do que o desgaste físico, sabia? Então, se poupe também emocionalmente. Às vezes, a gente se coloca em situações que nos fazem mal. Isso também é amor próprio. É também cuidar de si. Por que você se coloca numa situação que te faz mal? Né? Por que você se coloca numa situação que te faz mal? Então, se respeite, se ame mais. Né? Se a vida está te judiando, entre aspas, é porque talvez você não está enxergando o que você precisa enxergar. Então, enxergue com mais clareza, veja os outros ângulos, converse com pessoas. Ficar reclamando o tempo todo não ajuda, mas nada impede de você desabafar com alguém, né? E ouvir o que os outros têm para dizer. Agora, se eu fico reclamando do meu problema para um, para outro, para outro, para outro, mas não ouço muitas vezes o que eu preciso ouvir, eu acabo reforçando o problema. Entende a diferença? Uma coisa é eu desabafar, né? E também não pode desabafar com qualquer pessoa, porque tem gente que às vezes vai piorar a situação do que ajudar, né? Mas alguém que você confia, alguém que você sabe que te ama e que vai olhar para você, então desabafe com essa pessoa e ouça o que ela tem a dizer e filtre o que ela tem a dizer, né? Da mesma forma que eu estou falando aqui, filtre o que eu estou falando, porque eu não sei a história de cada um de vocês, eu estou falando genericamente. E como eu falo, e quando eu falo genericamente, algumas pessoas vão se identificar, outras nem tanto, porque não tenho como pegar, né, caso a caso de cada um aqui. Então eu sou obrigada a falar genericamente. E aí você vai ter que pegar aquilo que realmente faz sentido para você e usar a seu favor. E o que não servir, você tem que jogar fora. Não é assim que funciona?
O mundo é uma escola, Eugênio, onde a gente precisa aprender a ciência de viver para não morrer. A vida é uma escola, aprendemos todos os dias. É a ciência de viver para não morrer. Eugênio, você vai morrer, Eugênio, todos nós vamos. A vida é o encontro da morte. E não há nada de errado em relação a isso. A gente não sabe lidar muito bem com a morte. Não é verdade? A gente tem muito medo da morte. E a coisa mais certa é que a gente vai em direção a ela. E isso não é a pior coisa que pode acontecer. A morte não é a pior coisa que pode acontecer. A pior coisa que pode acontecer é você se perder no caminho de si mesmo. É perder de si mesmo. É não saber quem você é. Entendeu? Porque a morte é certa. E a morte não acaba com a vida. A vida continua, tá? Então a gente aprende todos os dias e a gente está aqui para aprender. Elimara, seja bem-vinda. Agora é no finalzinho da live. Limara que participou do nosso grupo terapêutico, né, Limara? Então, não vamos carregar a dor mais do que ela já existe. Né? A gente, infelizmente, a vida aqui, ela gera conflitos. Ela gera conflitos. Mas os conflitos não é a vida em si que gera. Os conflitos são o que nós temos dentro de nós. Nunca é tarde para mudar. Estou tentando algo diferente todos os dias. Parabéns, Luiz. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente crescer dói. Não é fácil. Você lidar com as emoções não é fácil. Mas é muito pior você não lidar com elas. Isso eu posso te garantir. A dor e a intensidade que você vai sentir é muito maior se você não lida com ela. Se você pega o medo e você quer enfiar ele embaixo do tapete, ele vai crescer e ele vai virar um síndrome do pânico. Se você pega essa tristeza, essa mágoa que você não olha e vai deixando ela crescer, ela vai virar uma depressão. Entende? Então, quando a gente quer enfiar embaixo do tapete as coisas, quando a gente não quer olhar para elas, elas crescem e elas ficam maiores do que você pode lidar. Mas elas não são maiores do que você pode lidar. Não esconda elas, não tenha medo de olhar para elas. Quando você olha para elas, elas ficam pequenininhas. Elas ficam do tamanho que elas são. Agora, quando você não quer olhar, elas crescem e fica parecendo um monstro. Entendeu? Então, olhe para o que tem que olhar, sem medo. Sem medo. Tá? E a mensagem que eu quero deixar aqui, que nosso prazo está acabando. Olhe a vida com outros olhos. Mude a forma de ver as coisas. Tudo muda e as coisas vão ser diferentes. De um dia para o outro, as coisas podem mudar. Tá? Então, se você está passando por uma coisa difícil, não desista. Continua. Vê aonde que está a saída. Converse com pessoas. Tenta olhar para o lado que você não está olhando. Não se judia. Não faça mal para você mesmo. Não piore a situação consigo mesmo. Tá? Olhe com amor para você. Né? E leve a vida mais leve. A vida não é um sofrimento eterno. Se você está sentindo a vida como um sofrimento eterno, você precisa mudar a forma de você ver a vida. Um sofrimento ou outro faz parte, porque tem a ver com como a gente espera, né? Com as nossas expectativas e tudo mais, isso faz parte. Mas olhe para a vida com mais leveza, né? Deixa ela fluir, né? E faça o seu melhor. E tá tudo bem. Se o seu melhor não foi o suficiente, tá tudo bem também. Foi o que você podia fazer e aceite isso. Né? Aceite isso. Faça o seu melhor. Isso é o fundamental, isso é o essencial. Tá bom? A morte é certa, só tememos como vão morrer. Não. Não é por aí não, Sandra. Não é na morte que você tem que pensar, é na vida. Né? Como é que você vai viver a sua vida? Né? Quem tem medo da morte tem medo da vida. Viva a sua vida da melhor maneira. Né? Tá bom? Então eu vou encerrando por aqui. Na quinta-feira eu devo fazer uma outra live, tá? Depois coloque temas que vocês querem aqui que eu aborde, para a gente estar falando mais sobre esse assunto, tá bom?
Então, obrigada pela participação, espero ter contribuído de alguma forma e espero até a próxima. Obrigada a você! Ok, meninas. Obrigada, tá, pela participação. Então, eu vou estar encerrando o vídeo. Depois coloca lá alguns temas que vocês querem que a gente está abordando aqui, tá bom? Até mais e muito obrigada.